Olá pessoal, aqui estamos novamente no nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga. Nesse canal eu respondo as dúvidas que são enviadas pelos nossos seguidores, as dúvidas que são postadas em alguns vídeos que fazemos sobre outros assuntos, e eu procuro reunir aquelas que são mais importantes e, é lógico, também procuro enviar as respostas diretamente para aqueles que nos consultaram. Há algum tempo atrás eu postei no nosso canal do YouTube um vídeo em que eu falava dos ionizadores. E é lógico, surgiram muitas dúvidas. Nós recebemos diversas consultas, algumas até diretamente colocadas no vídeo, sob o vídeo, nos comentários, e eu anotei e peguei as principais, porque elas merecem ser respondidas de uma forma mais abrangente. Então, vamos lá. Vocês vão encontrar essas dúvidas no nosso seção de dúvidas do site, com os números que eu vou dar no final de cada uma, de modo que, se vocês quiserem ter um texto escrito, detalhado, pode ser interessante se vocês querem enviar para alguém, por exemplo, ou fazer uso desse comentário em algum tipo de trabalho. A primeira dúvida que aparece com o número 656 no nosso site, na seção de dúvidas, é de um seguidor que nos pergunta como montar um ionizador. Não é difícil, não. O ionizador é uma fonte de muito alta tensão. Normalmente vocês conseguem já obter os íons com tensões acima de 1000 volts. Então, basicamente, existem duas tecnologias que a gente utiliza na prática e que vocês podem encontrar em diversos projetos que eu tenho lá no meu site, na seção de artigos de saúde e meio ambiente. A primeira técnica consiste em você fazer um multiplicador de tensão. Você usa etapas que vão dobrando sucessivamente a tensão, de modo que você pega, por exemplo, 110 ou 220 volts da rede de energia, ou mesmo de um pequeno transformador, e vai aumentando até obter 1000, 2000 volts normalmente, e aplica num alfinete. E lá no meu site vocês explicam por que o alfinete produz íon. Nós já explicamos, porque é o efeito das pontas, né? As cargas tendem a se espalhar pelo ar, ionizando as moléculas de ar, e assim dotando o ar de cargas elétricas, que são a ionização. Nesse ponto nós abrimos parênteses para falar algo importante. Ionização não é ozonização. Um ionizador carrega o ar de eletricidade. Ele dota as moléculas do ar ambiente de cargas negativas, porque verificou-se medicinalmente que elas podem ter um efeito benéfico sobre o nosso organismo, aliviando, por exemplo, doenças alérgicas respiratórias, porque elas têm uma ação nas sinapses, naquelas ligações elétricas que existem entre as células nervosas. Já o ozônio é diferente. Quando você dá uma descarga elétrica no ar, as moléculas do oxigênio ambiente, do O2, elas se desmancham e formam novas ligações modificadas. Elas se unem aos 3 em 3, formando uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Ou seja, do O2 nós passamos para O3. E esse O3, esse ozônio, ele tem propriedades bactericidas, ele esteriliza o ambiente. Então, por exemplo, se você dissolve o ozônio na água, ele mata as bactérias, ele faz uma purificação. E no ar ambiente, se existirem, por exemplo, micro-organismos em suspensão, ele provoca a sua morte. Por exemplo, já se provou que a ionização, ela tem um efeito de alívio de doenças alérgicas, e a ozonização, efeito bactericida, por exemplo, exterminando até o coronavírus. Já existem aparelhos que são usados com essa finalidade. Então vejam que são coisas diferentes. Nós estamos falando dos ionizadores. O ionizador, ele tem efeitos de alívio sobre o organismo humano, mas eles não têm um efeito bactericida. Eles não esterilizam nem matam nada. Certo? Então, vamos à próxima dúvida, que é de um seguidor que justamente ele diz que montou um ionizador, mas quando ele funciona, ele não sente o cheiro característico do ozônio.
É óbvio, né? Já acabei de falar que ionizador é uma coisa e ozonizador é outra. O ionizador produz íons e o ozonizador produz ozônio. Quando você tem um ionizador potente, além das cargas elétricas que ele espalha pelo ar, ele pode produzir um pouquinho de ozônio. Ele não é feito para isso, mas ele produz. Então, um ionizador potente também produz um pouquinho de ozônio. E aí, se você se aproximar dele, você vai sentir o cheirinho característico do ozônio. Mas não é a finalidade dele. Então, a produção de ozônio não indica que o ionizador está funcionando. São coisas diferentes. O anterior aparece com o número 657 lá no nosso site, na seção de dúvidas. Agora nós vamos à dúvida 658, que é de um seguidor que lhe pergunta: ionizar o ar não o leva ao perigo de pegar fogo ou explodir? Essa é bastante interessante. Não, certo? O que torna uma substância, um gás explosivo é a sua natureza química, né? É o gás de cozinha. Nós temos explosivos químicos como esse que infelizmente se detonou lá no porto de Beirute, no Líbano, que são substâncias em que elas são detonantes, elas têm as características do que? Se você inflama essa substância, a onda de reação química que provoca a sua combustão, ela se propaga numa velocidade muito alta, são os explosivos. Por exemplo, se você põe fogo num pouquinho de álcool, o fogo se propaga com uma certa velocidade que é relativamente pequena. Então ele é inflamável, mas não é explosivo. Mas se você põe fogo, por exemplo, na pólvora, a propagação dessa chama, dessa onda de combustão, ela é extremamente rápida. É da ordem de milhares de metros por segundo. Isso torna essa substância explosiva. E esse comportamento químico dessas substâncias denominadas explosiva, ele é inerente da própria substância, ou seja, do modo em que os átomos estão interligados na formação daquela molécula que vai ser a substância explosiva. E essa ligação ela não é alterada por carga elétrica externa. Então, um explosivo ou uma substância qualquer, ela não vai ter as suas propriedades de combustão ou de ser explosiva alteradas se nós a carregarmos de eletricidade. E é óbvio que isso acontece com o ar. O ar já não é explosivo, então ele não vai se tornar explosivo se nós carregarmos o ar de partículas elétricas. Não tem nada a ver. Então vocês podem usar, sem perigo, o seu ionizador, o seu ozonizador, porque ele não vai tornar o ar explosivo. Que esse é o tipo de dúvida que as pessoas têm e que às vezes algumas pessoas mais aproveitadoras da mentalidade de quem não conhece se aproveita para colocar aqueles chamados vídeos alarmistas na internet, né? Então, não é difícil que apareça alguém dizendo coisas semelhantes, né? Não usem o ionizador porque ele explode o ar, certo? Coisas desse tipo. Ou então, se você tem um fogão perto do seu ionizador, fique atento porque ele pode explodir tudo. Certamente isso não acontece, né? A gente tem que ficar muito atento nesses nossos dias em que existem na internet muitas notícias alarmistas que são feitas por pessoa que não tem conhecimento algum de ciência ou de tecnologia e que às vezes imaginam uma coisa e acham que aquilo é verdade sem procurar saber se é ou não e acabam causando pânico, ondas de incerteza e ondas que podem até comprometer a qualidade de vida das pessoas que vão deixar de comprar certos equipamentos, certos dispositivos que poderiam ser de grande utilidade, que poderiam até melhorar a sua condição de vida. Estejam atentos, certo? Não acreditem em qualquer coisa de tecnologia que dizem aí pela internet. Procurem saber, certo? O nosso site, eu não forneço apenas esse comentário aqui nesse vídeo. Vocês vão ter lá centenas de artigos técnicos, não só da minha autoria, como de muitos outros autores, que dão explicações concisas e valiosas sobre o funcionamento da tecnologia. Até mais!